Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Após o ministro Alexandre de Moraes responder às ameaças do filho 01 e tratorar a família Bolsonaro, o filho 03 volta a prometer sanções contra Moraes em 72 horas. A ação que Donald Trump e a rede social Rumble prometeram e protocolaram contra o Alexandre de Moraes no dia 6 de junho, no dia do interrogatório do Jair Bolsonaro no STF, essa ação que foi protocolada em aditamento àquela ação que foi protocolada em fevereiro desse ano e que foi recusada sumariamente pela justiça norte-americana, essa ação começa a andar com notificação. O que é que acontece? É uma ação pedindo que o Alexandre de Moraes arque pessoalmente com os danos financeiros que as empresas de Trump, a Trump Truth Media lá, alguma coisa, e a rede Rumble tiveram com a suspensão dessas redes por não cumprirem decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, essas empresas querem que o Alexandre de Moraes indenize essas empresas pelo que elas deixaram de ganhar no Brasil com isso. Enquanto isso, as sanções contra Moraes sobem no telhado. Há duas razões muito importantes para as sanções contra Moraes não caminharem. Na verdade, são três razões. Primeira razão, tanto o passaporte como a tal lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos, necessitam de provas muito fortes, principalmente a tal lei Magnitsky, que decretaria a morte financeira do Alexandre de Moraes. Precisaria de provas de crimes de tortura real, não é essa conversa de tortura porque interrogou o Mauro Cid, é pendurar o cara e torturar, matar, promover genocídio. Precisa de provas fortíssimas para que essa lei venha a funcionar. E ela não vai ser aplicada. A probabilidade é baixíssima de essa lei ser aplicada. As sanções de retirar o passaporte do Alexandre de Moraes também perdem o ímpeto, primeiro porque o Brasil iria retalhar em instâncias internacionais e talvez até punindo alguma autoridade norte-americana, criando dificuldade para empresários norte-americanos no momento em que Trump enfrenta várias frentes de batalha. Mas a razão também é o afastamento entre Donald Trump e Elon Musk, que era Elon Musk o motor dessas sanções. Quem arrancou a possibilidade de sanções contra o Alexandre de Moraes do governo norte-americano não foi o Eduardo Bolsonaro, vamos convir, ele não tem importância nenhuma, ele nem deputado é mais. Quem arrancou isso foi o Elon Musk, que tem o Alexandre de Moraes entalado aqui na garganta. Eles se afastaram, o Elon Musk recuou das ameaças ao Donald Trump, e Donald Trump também recuou das ameaças ao Elon Musk, porque eles sabem que os dois perdem muito. Mas se afastaram, estão, como dizem os espanhóis, enojados um com o outro. Então, ali, essas possibilidades de sanções contra o Moraes subiram no telhado
dificilmente vai acontecer alguma coisa concreta, que não aconteceu, inclusive, até agora. O máximo que pode acontecer seria proibir a entrada dele lá nos Estados Unidos. Até isso já estão achando os especialistas que é muito difícil de acontecer. E aí o Eduardo Bolsonaro vem a público prometer sanções de novo do governo americano, dizer que elas estão demorando por causa da guerra contra o Irã e porque o Musk e o Trump se afastaram, mas que elas vão vir. Ele não sabe de nada. O Eduardo Bolsonaro não sabe de nada. Ele, na verdade, falou que viria uma comissão dos Estados Unidos ao Brasil para punir o Alexandre de Moraes, e não era nada disso, era para discutir o crime organizado aqui no Brasil. Ele, na verdade, ele se baseia em informações que ele pega no ar ali. Ele sabia que viria uma missão para o Brasil e inferiu que viria punir o Moraes. Imagina só, vai vir uma missão dos Estados Unidos aqui com o chefe de sanções do Departamento do Estado, viria dos Estados Unidos até aqui para punir o Moraes. Chega, vamos botar ordem nessa bagaça aqui, traz o Alexandre de Moraes que eu vou punir. Não existe isso. E a boa notícia, então, que eu tenho é que essas sanções contra o Moraes não vão acontecer, e se acontecer, no máximo a do passaporte, até isso eu acho difícil. Vamos ver essas informações que eu reuni, que mostram, através da decisão completa da Justiça que eu obtive em fevereiro, da Justiça estadunidense em fevereiro deste ano, sobre o pedido anterior das empresas do Trump, a tal da Rumble, contra o Moraes. A decisão é arrasadora. E eu consegui a íntegra dessa decisão e vou ler aqui para você, e é muito interessante. Então vamos assistir agora essa reportagem que eu preparei para você. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro comemorou a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A fala de Rubio, que ocorreu durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, indicou que a questão está sob análise e que há uma grande probabilidade de que as medidas sejam aplicadas. A empresa Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, entrou na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação visaria punir Alexandre por, abre aspas, ordens secretas de censura extraterritorial. O caso tramita em um tribunal da Flórida. O documento foi apresentado pela empresa de Trump e pela plataforma de vídeos Rumble e acusa Moraes de ter violado a Constituição americana ao aplicar leis do Brasil sobre liberdade de expressão a empresas dos Estados Unidos. Entre as supostas provas juntadas na ação está o inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que os representantes da Trump Media dizem tratar de uma evidência de abuso de autoridade do ministro brasileiro. Com a ação, as empresas querem que a justiça americana anule os efeitos das decisões de Moraes em território americano. Depois da troca de afagos na semana passada, a relação entre Donald Trump e Elon Musk azedou. Os dois passaram o dia trocando acusações pelas redes sociais. O presidente Donald Trump afirmou estar decepcionado com Elon Musk por causa das críticas do empresário ao projeto orçamentário que tramita no Congresso. Trump disse que o bilionário sabia dos detalhes da proposta, classificada pelo ex-aliado como escandalosa e eleitoreira. Pouco depois, Musk respondeu pelo X que nunca viu o texto e atacou. Chamou Trump de ingrato e disse que, sem sua ajuda, ele teria perdido a eleição de 2024. Bom, como você vê, a ação contra o Alexandre de Moraes, do Donald Trump, foi feita de uma forma maluca que você vai ver a resposta da Justiça dos Estados Unidos a essa ação lá em fevereiro, e agora há uma outra ação sendo proposta contra Alexandre de Moraes, que foi anunciada como o ataque definitivo a Alexandre de Moraes. Há alguns dias, semana passada, ficou circulando aí essa fake news. Moraes será sancionado sob a lei Magnitsky e já sente a pressão
a resposta dos Estados Unidos está chegando e rápida, tal. E era tudo conversa fiada. Diz aqui que ele recebeu uma notificação do Departamento de Estado dizendo que ele vai ser sancionado com a lei Magnitsky. E aí o próprio neto do Figueiredo, que é um dos porta-vozes do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, né? Ele diz que vários veículos estão informando. Veículos, ele fala, esses radicaizinhos bolsonaristas aí. Vários veículos informando que Moraes foi formalmente notificado das sanções Magnitsky pelo secretário Rubio. As informações não são verdadeiras. Passei os últimos 3 dias aqui em Washington, D.C., com o Eduardo Bolsonaro, trabalhando para que isso se torne realidade, mas ainda não é. Estamos muito otimistas. Eles podem estar otimistas, mas a possibilidade que especialistas veem, como nessa informação que eu tenho aqui, especialistas veem como baixíssimas as chances de o Alexandre de Moraes ser sancionado. É provável, novas ações judiciais, é provável que Rumble, Trump e Trump Media continuem a protocolar ações ou elementos contra Moraes, aproveitando o clima político favorável nos Estados Unidos e a articulação de bolsonaristas. No entanto, as chances de sucesso jurídico são baixas devido a questões de jurisdição, soberania e falta de provas de impacto direto nos Estados Unidos. Sanções reais. A probabilidade de sanções reais contra Moraes, como as previstas na lei Magnitsky, é muito baixa. Apesar de retóricas de figuras como Marco Rubio e Elon Musk, barreiras legais, diplomáticas e políticas tornam improvável que o governo Trump priorize essa medida. Ações judiciais servem mais como ferramenta de pressão política do que como base para sanções concretas. E a AGU e o Itamaraty acompanham de perto o caso e o Brasil está preparado para reagir diplomaticamente se necessário. O desmentido do Paulo Figueiredo em 14 de junho de 2025 sobre uma suposta notificação de sanções reforça que até agora as ameaças não se materializaram porque é tudo conversa fiada. Enquanto isso, o Times, New York Times, noticia que a coisa entre o Musk e o Trump está paralisada ali. O Elon Musk deu uma regada, o Trump também deu uma regada. O Musk diz que ele foi muito fundo, tal, mas eles estão afastados. E a motivação do Trump, que era ter o Elon Musk no seu governo, a motivação dele para atacar o Moraes, era o Elon Musk, porque o Elon Musk estava fazendo força para andar alguma coisa. Que já seria difícil, porque, como eu falei, a lei Magnitsky, que eles queriam usar contra o Moraes, é algo que precisa provar, que tem que ter provas robustas de tortura, de que o Alexandre de Moraes realmente mata pessoas, tortura mesmo, não é interrogar um delator na presença do advogado dele. Isso é conversa, né? E eles quebraram tudo aqui no Brasil, então a Suprema Corte não vai fazer uma coisa como essa, porque vai ter profundas implicações nas relações dos dois países por causa da vontade de um bilionário malucão, não é? O fato é que a Justiça dos Estados Unidos expediu nova citação porque no dia da oitiva do Bolsonaro, do interrogatório de Bolsonaro no Supremo, a Justiça dos Estados Unidos teve protocolo dessa nova ação da empresa do Trump, da Rumble, mas o que elas querem é dinheiro do Alexandre de Moraes. Empresas acusam o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de censura a conteúdos publicados no Brasil e buscam responsabilizá-lo pessoalmente na justiça. Procurado, Moraes não quis se manifestar. O Tribunal do Distrito Médio da Flórida expediu uma citação e eles querem receber dinheiro do Alexandre de Moraes. A Justiça dos Estados Unidos negou a liminar anterior, em 25 de fevereiro, que eu vou ler para você, e negou de uma forma arrasadora, porque não tem sentido eles pedirem
para suspender ações, decisões do Moraes nos Estados Unidos, porque lá não tem jurisdição, o STF. E aqui você tem a íntegra da decisão da juíza, que é bastante... Aqui você tem, né, a íntegra da ação e da decisão da juíza, e aqui nós temos a decisão em si. Você pode ver aqui, United States District Court, Southern District of Florida, e é a Humble USA e a Trump Media and Technology Group Corporation. Alexandre de Moraes, réu, as autoras Humble e Trump Media são empresas norte-americanas que operam plataformas digitais. O réu Alexandre de Moraes, ministro supremo, e emitiu uma série de ordens judiciais secretas e coercitivas contra as autoras, exigindo que elas censurassem conteúdo político protegido. Essas ordens, emitidas sem transparência e oportunidade da defesa, impõem multas diárias de 50 mil e ameaçam suspender as operações das autoras no Brasil. Essa é a alegação. E aí o tribunal diz, este tribunal tem jurisdição sobre esse caso nos termos 28 e tal, pois a ação envolve questões de direito. Esse tribunal tem jurisdição, além disso, o tribunal tem jurisdição, partes, autora Humble, tal, fatos. A Humble e a TMG operam plataformas digitais que permitem aos usuários expressar uma ampla gama de pontos de vista. Nos últimos anos, o réu, em sua capacidade de ministro, intensificou esforços para regular ou censurar o conteúdo da plataforma. As autoras reiteram e incorporam por referência os parágrafos 1 a 19 como se estivessem integralmente reproduzidos. E aí você tem os pedidos de reparação. Com base no exposto, as autoras respeitosamente solicitam que o tribunal declare que as ordens do réu são nulas nos Estados Unidos. Conclusão. As autoras respeitam a soberania do Brasil e seu sistema jurídico, mas afirmam que as ações do réu ultrapassam os limites de sua jurisdição. E aí há uma decisão completamente desfavorável a eles, foi negada, não é? A Justiça dos Estados Unidos negou e disse o seguinte, olha, vocês não têm jurisdição, o Alexandre de Moraes não tem jurisdição sobre as decisões de vocês aqui nos Estados Unidos, sobre o conteúdo de vocês nos Estados Unidos. Então, não deu em absolutamente nada. E agora, o mais interessante de tudo isso é que o STF abriu inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro em 26 de maio e, desde então, ele não falou mais das sanções contra o Moraes. Desde que teve aberta ação contra ele, ele esperneou tal, e desde então não falou mais do assunto. E as justificativas dele sobre o atraso das sanções dos Estados Unidos contra Moraes são o seguinte: parlamentares e aliados bolsonaristas receberam 2 justificativas de Eduardo Bolsonaro sobre a demora da aplicação de sanções dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro motivo do suposto atraso seria a crise no relacionamento entre o Trump e o Musk. A segunda, a guerra entre Irã e Israel. O relato foi feito por diferentes aliados dos dois presidentes que afirmam ter recebido de Eduardo Bolsonaro e seu grupo essas explicações. E desde então, aqui no perfil dele no X, ele não publica absolutamente nada. Você pode vir aqui ao perfil do Eduardo Bolsonaro no X, ele não publica mais nada sobre as sanções há quase um mês. E foi perguntado pelo jornal Globo o que é que tinha acontecido, ele deu essas explicações. Então, as ameaças que ele diz que vão, aqui ele diz nessa reportagem do Globo, que vão acontecer, como aquela história dos bolsonaristas, né, em mais 72 horas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.